E se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está buscando um notebook para comprar nessa Black Friday. Mas eu tenho certeza que você se deparou com um monte de modelos e marcas e não tem ideia de qual escolher. E foi justamente pensando nessa dificuldade de escolher um bom notebook que nós, aqui do canal TechBR, separamos os melhores notebooks em cada faixa de preço, né? Então, desde o mais baratinho para um uso mais simples, como Word, planilhas, até um mais parrudo para você poder jogar e trabalhar. O primeiro notebook dessa lista é um notebook bem baratinho, focado naquelas pessoas que querem ter um uso mais leve, né? Mais para estudar e trabalhar. Então esse é o Lenovo IdeaPad 3i. Esse notebook, basicamente, ele vem equipado com um processador Intel Celeron. Não é um processador muito potente, mas vai conseguir te entregar performance suficiente para você poder acessar vídeos do YouTube, utilizar planilhas do Excel, utilizar o Word, fazer um uso normal, né? Aquela pessoa que não vai jogar, não vai utilizar nenhum tipo de programa pesado. Então esse notebook é perfeito para isso e esse processador Intel Celeron consegue tranquilamente te entregar esse desempenho. Esse notebook vem só com 4 GB de RAM, então pode ser um ponto bem negativo, né? Porque também não é possível expandir, então não é possível colocar mais memória RAM. Então é isso, né? Você vai comprar ele mais para esse uso mais básico e tudo mais, e não tem muita possibilidade de upgrade. Já no armazenamento ele tem 128 GB de SSD, então ele tem um armazenamento mais rápido, né? E isso é uma vantagem muito grande, mas por outro lado ele não tem possibilidade de upgrade. Ele carrega o design da linha IdeaPad, né? Que é uma linha mais minimalista, quase um notebook ultra fino, né? Então um notebook bem bonitinho, muito bem acabado, tem uma tela HD, não é uma Full HD, né? Mas para essa faixa de preço entre R$ 1.500 e R$ 1.700 tá ótimo mesmo, porque aqui você vai conseguir executar todas as tarefas básicas, né? E com certeza vai ultrapassar suas expectativas, porque além de ter um desempenho considerável para rodar esse tipo de atividade que eu acabei de citar, ele também tem uma ótima autonomia de bateria. Então, se você está procurando um notebook barato e que atenda às suas expectativas ou ultrapasse, né? Como eu acabei de falar, esse é o notebook correto. Creio que não há nenhum concorrente nessa faixa de preço, né? Então, com certeza, esse notebook é a melhor escolha para você que vai fazer o uso leve. Mas, outro ponto importante aqui é que esse notebook vem com Linux. E isso pode ser um ponto bem negativo, caso você não tenha o conhecimento, né, para instalar um Windows e tudo mais. E aí que vem a segunda recomendação. Esse mesmo notebook, só que R$200 mais caro, mais ou menos, mas já vem com Windows 11 original e também com o pacote Office original. Mas aí você me pergunta, né, porque você entrou no vídeo aqui, com certeza para economizar. Por que eu gastaria R$200 a mais para ter um Windows e um pacote Office original, sendo que eu tenho um amigo ali que consegue instalar o Windows para mim ou instalar o pacote Office? E essa pergunta é fácil. Sempre que você utiliza um crack ou um ativador, você tem a chance de estar contraindo um vírus para sua máquina. Então esse é um ponto muito importante, porque ela pode parar de funcionar quando você mais precisar. E outro ponto importante é que esses programas falsos, tanto o Windows quanto o pacote Office, quando você mais precisar, você está lá fazendo seu TCC e entregando, e ele vai lá e para de funcionar e você perde seus arquivos. Então não vale a pena economizar R$200 para utilizar um programa pirata. E se você entrar no site da Microsoft e olhar quanto custa o Windows 11 e quanto custa um pacote Office, eu tenho certeza que você vai pagar esses R$200 a mais e vai ficar muito feliz, porque só o Windows 11 custa mais de R$1.000 e só o Office 365 custa mais de R$300. Então vale muito a pena mesmo. E agora bora para a próxima máquina da nossa lista. E esse notebook é o Samsung Book com processador Intel Core i3 de 11ª geração. Então aqui a gente já tem um processador Core i3 de 11ª geração, né? Que é bem mais forte do que aquele Intel Celeron que a gente acabou de ver no IdeaPad 3. Então já é uma opção um pouco mais robusta, né? Por um pouco de dinheiro a mais. Outra grande vantagem dessa máquina da Samsung é a sua tela, que aqui você tem uma tela Full HD contra uma tela HD do Lenovo IdeaPad 3i. É uma vantagem considerável, principalmente se você quer consumir conteúdo, se você quer fazer uma ediçãozinha leve ali na foto, então faz muita diferença. Outro ponto importante desse notebook é a sua construção. Normalmente os notebooks da Samsung são muito bem construídos, mesmo estando na categoria de entrada, né? Então os notebooks baratos, né? Entre R$2.000 até R$4.000 são considerados notebooks baratos. Então, ele tem uma construção bem superior aos seus concorrentes. No entanto, você vê muito teste de pessoas com Samsung Book fazendo a abertura dele com a mão, mostrando o quão robusto ele é e também as facilidades que vêm com esse design mais robusto, como, por exemplo, o acesso
a upgrade da memória RAM e o acesso ao upgrade do HD, né, do SSD. Então você consegue ter um acesso rápido na parte de baixo do notebook, que ajuda demais, sem ter que ficar abrindo a tampa traseira do notebook, com risco de estragar alguns componentes, para fazer um simples upgrade. Então isso é uma vantagem muito grande desse notebook. No armazenamento, esse notebook da Samsung vem com 256 GB de SSD, ou seja, você vai ter um armazenamento rápido aqui. Eu considero que 256 GB seja o suficiente para um uso mais moderado, né, que é o público justamente desse notebook. E já a memória RAM ele vem só com 4 GB. Isso pode ser um problema, mas diferente do Lenovo IdeaPad, aqui você pode fazer upgrade. Como eu te falei, é fácil. Você vira ele de cabeça para baixo, arranca a tampinha, coloca a memória RAM e fecha. Muito fácil, muito prático e vale muito a pena. E assim como no Lenovo IdeaPad, aqui também não há uma placa de vídeo dedicada, ou seja, a placa de vídeo utilizada é a placa integrada ao processador. Então vai ter um desempenho assim básico para você fazer atividades básicas, mas esse notebook acaba sendo um pouco mais robusto do que o notebook que eu acabei de mostrar, né, o da Lenovo. Então, basicamente, esse notebook da Samsung é para aquele público que não quer gastar muito, mas quer gastar um pouquinho a mais do que aquele da Lenovo e quer ter uma tela melhor, quer ter uma construção melhor e a capacidade e a possibilidade de fazer upgrades, né, tanto de memória RAM quanto de armazenamento. Então esse da Samsung é um pouco superior nesse sentido. E você talvez consiga jogar uns joguinhos ali, fazer algum tipo de ediçãozinha bem leve, porque esse 3 é mais potente do que aquele Celeron, né? Então pode ser uma ótima opção para você. E o próximo notebook dessa lista é o Lenovo IdeaPad 3i. Outro Lenovo, né? Só que agora é um Lenovo com o i5 de 11ª geração. Então já é um Lenovo bem mais potente, bem mais parrudo e também com possibilidades de upgrades. Então como eu te falei, esse notebook já vem com o i5 de 11ª geração. É um processador bem mais potente, né? Tanto comparado àquele Celeron do primeiro Lenovo, quanto ao i3 que a gente acabou de olhar no notebook da Samsung. Então, um processador considerável que você já vai conseguir executar algumas atividades ali e com certeza vai entregar um desempenho muito satisfatório. Esse notebook já vem com 8 GB de RAM. Então aqui talvez você não precise fazer upgrade, né? Eu creio que para um uso mais básico assim, um uso mais leve, moderado, 8 GB de RAM mais um Core i5 tá assim perfeito. Acho que você não precisa mais que isso, a não ser que você vá jogar ou tentar utilizar algum programa de edição. Então talvez você precise de um pouco mais de memória RAM. E a notícia boa é que é possível fazer upgrade de RAM nesse computador, assim como é possível fazer upgrade de SSD. Então esse é um ponto muito bacana, né? Ele já vem com 8 GB e se precisar você pode ir lá e colocar mais. Ele também já vem com 256 GB de SSD. Então aqui tem armazenamento de sobra para você instalar seus programas, para você ver seus vídeos, até dar uma jogadinha, né? Então, muito bacana, 256 GB de SSD. E aqui você já vai ter uma tela Full HD, assim como no notebook da Samsung, né, que a gente acabou de mostrar. Então, uma tela bem melhor, uma resolução bem melhor, tanto para você consumir o seu conteúdo, tanto para editar, né, alguma imagem ou vídeo. Então, perfeito. E esse notebook também não possui uma placa de vídeo dedicada. Então, a placa de vídeo utilizada aqui é a placa de vídeo integrada ao processador. Então, assim como todos os notebooks que possuem uma placa de vídeo integrada, você não vai ter um grande desempenho, mas vai conseguir executar a maioria das atividades, né? Você vai conseguir utilizar seus programas básicos, pode dar uma flertadinha ali com alguns jogos, né? Colocando tudo no baixo, pode tentar usar um programa de edição, um programa de engenharia, mas tudo assim com muita cautela, porque esse não é o foco desse notebook, beleza? E ele também já vem com o Windows 11 original e tá num preço muito bacana, né? Assim como o primeiro notebook que a gente mostrou que tá num preço excepcional, o segundo também é na faixa de R$2.000 e esse aqui você encontra ele na faixa de R$2.800 a R$3.000, que é um valor bem bacana e bem justo pelo que ele entrega, né? Então uma boa construção, uma boa tela, um bom processador, né? Uma boa quantidade de memória RAM e a possibilidade de fazer upgrades. Então muito bacana esse notebook. Mas quem é o público desse notebook específico? Porque ele não é muito barato e também está começando a entrar ali na área dos notebooks mais caros, né? E na minha concepção, o público desse notebook é quem quer um notebook um pouco mais parrudo, mas não quer gastar R$3.500, R$4.000 e quer ter um notebook que vai durar um tempo, né? Porque o notebook não é só medido em qual programa ele roda, mas quanto tempo ele dura. Então, com um processador i5 de 11ª geração, com a possibilidade de fazer upgrade de RAM, com a possibilidade de fazer upgrade de SSD, você vai ter um notebook durável, né? Que pode ficar aí na sua mão por 3 ou 4 anos. Então, esse notebook é muito especial por causa disso. Você tem esse desempenho que não é tão potente assim quanto o notebook gamer, mas que entrega tudo que você precisa e numa faixa de preço muito bacana mesmo. E agora que já mostramos 3 notebooks que não possuem placa de vídeo dedicada, né? Isso pode ser um problema, porque às
às vezes você que veio aqui nesse vídeo, você está querendo um notebook com placa de vídeo dedicada, ou para jogar, ou para trabalhar, né? Às vezes você trabalha com engenharia, ou com arquitetura, ou com design, com edição, então você precisa de um notebook com placa de vídeo dedicada. Então agora eu vou começar a te mostrar esses notebooks para esse nicho mais específico, mas também que são notebooks mais caros. Então bora lá. E o primeiro notebook dessa linha também é o notebook da Lenovo. Aqui é o Lenovo Gaming 3i, notebook gamer de entrada, mas que já possui uma placa de vídeo dedicada. Então aqui você vai conseguir ter um desempenho considerável, né? Esse notebook já vem equipado com um i5 de 11ª geração, mas não é o mesmo i5 desses notebooks que a gente acabou de mostrar. Ele é um i5 de alto desempenho, ou seja, ele termina com H, né? Então são processadores que consomem mais energia e entregam mais desempenho. Então esse notebook já vem com 8 GB de RAM, que pode ser pouco, né? Para quem precisa de um notebook mais parrudo, precisa de um notebook gamer, talvez seja interessante ter 16, 24 ou até 32 GB de RAM, né? Mas isso aí você pode resolver depois fazendo um upgrade. Esse notebook já vem com 512 GB de SSD, na minha concepção, mais do que o suficiente para a maioria das atividades, né? Então, um ótimo ponto positivo. E aqui temos uma placa de vídeo dedicada, uma GTX 1650. Aqui tem desempenho de sobra para a maioria das atividades mais simples, né? Para a maioria dos jogos, ali com a configuração meio baixa e média. Então essa placa consegue levar tranquilamente, né? Tanto os jogos quanto esses programas de engenharia, arquitetura, edição. Então esse notebook, ainda mais por esse preço, né? Pode ser uma ótima opção. Mas um ponto de muita importância aqui é o seguinte: se você está atrás de um notebook que dure 3, 4, 5, 6 horas de bateria, não compre notebook gamers, porque todos eles têm uma péssima duração de bateria. São muito ruins mesmo porque o processador é mais potente e a placa de vídeo também é mais potente. Então isso resulta numa péssima duração de bateria, beleza? Essa é uma dica de quem já teve muitos notebooks gamer. E agora que a gente já entrou no universo dos notebooks um pouco mais caros, mas bem mais potentes, bora pro próximo notebook, que é o Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 tem uma configuração muito parecida com o Lenovo Gaming 3i, tendo também um i5 e uma GTX 1650, mas possuem grandes diferenças que com certeza vão impactar no uso direto da máquina, né? Quando você estiver trabalhando ou quando você estiver jogando. Então a primeira diferença é que o processador do Acer Nitro 5 ele é um pouco melhor do que o processador do Lenovo Gaming 3i, mesmo os dois sendo i5 e sendo de 11ª geração. Então esse é um ponto importante. O processador do Acer Nitro 5 é mais potente do que o processador do Lenovo Gaming 3i, beleza? Outro ponto bem importante é sobre a tela. A tela do Acer Nitro 5 ela é muito melhor. Além de ser uma tela IPS, que tem uma tecnologia de cor muito melhor, ela também é uma tela de 144 Hz. Ou seja, ela tem uma taxa de atualização muito maior do que a tela do Lenovo Gaming 3i, beleza? E você que está me assistindo aí que joga, sabe que faz muita diferença ter uma tela com a taxa de atualização bem mais alta, né? Então, esse é um ponto muito importante. E para completar a nossa lista, eu deixei por último o Dell G15, que é o meu notebook preferido, assim, no que tange a custo-benefício e desempenho. Inclusive, quem já segue o canal há mais tempo sabe que eu tenho um Dell G15. Deixei até aqui do lado, né, para mostrar para vocês. Esse bichinho aqui já está com 1 ano de uso. Olha aqui. Tá aí. Já tá 0. É um notebook muito bom mesmo, uma boa construção, bons componentes. Então, assim, no custo-benefício eu creio que ele seja imbatível. Mas ele tem muitas variações, né? Então tem ele com processador da 10ª geração, da 11ª geração, da 12ª geração da Intel. Também tem ele com processadores da AMD. Também tem ele com placa de vídeo GTX 1650. Tem ele com RTX 3050, RTX 3060. Então ele é um notebook que tem muitas versões com muitos componentes diferentes, né? Com muitos tipos de combinação. E essa escolha para saber qual é o melhor para você vai depender muito do seu tipo de uso, beleza? Mas, assim, de forma resumida, qual é a mensagem que eu quero passar para você sobre o Dell G15? Qualquer versão que você pegar vai te entregar muito desempenho, também vai te entregar uma ótima construção. E assim, a única versão que eu não recomendaria você pegar é ele com processador de 10ª geração e com uma GTX 1650, porque essa versão já está meio obsoleta, então não vale a pena. Se você for pegar, opte pelas versões com processador de 11ª ou de 12ª e com RTX 3050 ou 3060, beleza? Aí vai depender do seu uso. Se você, por exemplo, for jogar, o com 3060 é muito bacana, inclusive tem vídeo aqui no canal, depois vocês dão uma olhada aí, você vai conseguir ver o desempenho na maioria dos jogos, né? Fortnite, CSGO, Warzone, Red Dead Redemption. Então, nesses jogos ele consegue ter um desempenho muito bacana
com essa RTX 3050. Mas se você for editar ou fazer atividades mais pesadas, né, que envolvam 4K ou algo do tipo, vá de RTX 3060, porque ele com a 3050 não vai conseguir fazer, beleza? Então, e normalmente os que têm a RTX 3060, eles também vêm com Ryzen 7 ou com i7, então eles são bem mais parrudos. Então, nessa faixa de preço, né, de notebooks gamers de entrada, o Dell G15 é o melhor custo-benefício disparado. Tem uma ótima construção, ótimos componentes, né, dependendo de qual opção você vai precisar, se você vai precisar de RTX 3060 ou 3050, então ele atende um leque muito grande de usuários, né? Então pode ser uma ótima opção para você, assim como foi para mim. E eu poderia falar que ele é um notebook tão bom, eu já testei as versões com a 3060 e com a 3050 também, que às vezes ele entrega desempenho de notebooks aí de 6, 7, 8, até 10 mil reais. Então pode ser uma ótima opção para você que quer gastar ali entre 5 ou 7 mil reais para ter um desempenho bem considerável. Então eu vou deixar todos os links na descrição, né? Todos os notebooks que a gente mostrou, até o mais baratinho de R$ 1.500, até todas as versões do Dell G15. Se você se interessar, dá uma conferida lá. A gente separou assim as melhores ofertas dos vendedores mais confiáveis, né? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir, né, qual o melhor notebook, porque como eu disse lá no começo do vídeo, é difícil, né, escolher com tantas opções, tantas marcas e modelos. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco mais as suas ideias e também te ajudado, né, a escolher definitivamente qual modelo você vai comprar e agora aproveitar a Black Friday para comprar logo o seu notebook, né? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado você na sua escolha. E se eu ajudei, deixa aí nos comentários qual modelo você escolheu e se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!